Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no canal iGameDev. Nesse vídeo a gente vai estar iniciando o nosso projeto de jogo Survival na Unity 5. No meu caso, a versão que eu estou utilizando aqui é a Unity 2019.2.6F1, tá? Caso vocês queiram acompanhar pela mesma versão, mas caso não queiram, podem usar outra versão também que vai dar tudo certo. Para começar o nosso projeto aqui, eu vou primeiro estar pegando aqui na nossa Asset Store, tá? Porque eu acabei de abrir esse projeto aqui. Eu suponho que quem esteja vendo esse vídeo já tem um pouco de familiaridade com a Unity, tá? Então eu vou estar vindo aqui na Asset Store e pegando o nosso Standard Assets, tá? Que eu não busquei nada na hora que eu fui importar. Então eu vou baixar esse Standard Assets aqui, que é a própria Unity, é só pesquisar ali que ele sai, tá ok? E vou estar importando para o nosso projeto aqui. Após importar aqui, né, a gente não vai utilizar tudo isso aqui, depois mais para frente a gente vai limpar aqui as coisas que a gente não vai estar utilizando. Eu vou vir aqui na nossa cena e vou criar um novo plano, só para a gente fazer as configurações essenciais do nosso player. Então eu vou vir aqui na aba aqui, escrever T, dois pontos, material, e isso vai me listar todos os materiais que existem no meu projeto. E eu vou buscar algum material simples só para colocar nesse chão. Esse aqui já está bom. E também vou puxar para a cena o nosso player, que eu posso escrever aqui FPS Controller, tá ok? E vou soltar ele aqui e posicionar ele aqui no chão. Eu posso também estar aumentando a escala desse plano em 50 no eixo X e 50 no eixo Z. Perfeito. Aqui a gente tem então o nosso cenário de testes e o nosso player. Nesse momento eu vou estar inserindo aqui um canvas, né? E esse canvas ele vai ser a tela do nosso projeto. Dentro desse canvas, clicando com direito, eu vou vir aqui em UI e vou colocar também um slider. Esse slider eu vou posicionar ele embaixo da tela, mas antes disso eu vou vir aqui no canvas, vou vir aqui onde está Constant Pixel Size, Scale with Screen Size, e vou mudar a resolução de referência para 1920 por 1080, que é a resolução Full HD padrão dos monitores de hoje em dia. E agora a gente vai vir posicionar o nosso slider embaixo da tela. Aqui a gente vai ter a vida, aqui a gente vai ter a estamina e aqui a gente vai ter a fome. São os três parâmetros vitais para o nosso jogo de sobrevivência. E eu posso escalar esses nossos sliders um pouco para fazer com que eles fiquem maiores. Perfeito, para mim está ótimo. Dentro de cada slider, a gente tem um componente chamado Handle Slide Area, tá? A gente vai vir aqui e vai excluir esse componente. A gente não quer utilizar ele nesse momento. E eu vou renomear aqui o nosso slider como vida, o primeiro, o segundo como estamina e o terceiro como fome. No vida, a gente vai vir aqui para expandir ele. No background, a gente vai colocar um vermelho um pouco mais escuro, que é o fundo do nosso slider. Na estamina, a gente também vai vir aqui e colocar um verde um pouco mais escuro no background. E na fome, a mesma coisa. No background, a gente vem aqui e muda para um laranja um pouco mais escuro, talvez um amarelo. Laranja mesmo. Tá ok. Agora, a gente vai vir aqui na opção de todos eles. A gente pode selecionar com Ctrl, vida, estamina e fome. E aqui onde está Max Value, a gente coloca 100. E aqui onde está Value, a gente traz para o máximo. Note que a gente tem aqui um problema, porque ele não chega até o final. Para resolver isso é bem simples, e a gente vai resolver isso agora. A gente vai selecionar o vida, onde tem aqui Fill Area, e apertar T. Ele vai abrir essa função de posicionamento, e a gente só posiciona ele até o final. A mesma coisa vale para os outros. Fill Area, puxa até o final. Pronto, depois disso, provavelmente a gente já vai estar com o nosso slider chegando até o final. Vocês podem ver, ele chega até o máximo permitido ali. Tá ok? Após isso, a gente vai mudar a coloração dessa barra branca que se forma em cima daquela de sobreposição. Então a gente vai abrir esse Fill Area e vai pegar só o Fill e vai mudar para uma cor um pouco mais viva em todos eles. Pronto.
Aqui a gente já tem o nosso slider configurado para começar a funcionar como o nosso parâmetro. A vida, a estamina e a fome. Após isso, a gente vai ter que fazer algumas configurações de script no nosso player. Então a gente vai vir aqui no nosso FPS Controller e vai abrir esse script, clicando 2 vezes em cima dele. Após aberto o nosso script, a gente tem algumas opções aqui que a gente vai ter que mexer. Elas são essa mWalk Speed, a gente vai deixar ela em Public. mRun Speed a gente também vai deixar em Public. Por enquanto são essas opções que a gente vai mexer nesse script. Agora a gente vai voltar para o nosso projeto. Tá? Fechar aqui essa aba. Vou vir na aba Assets, clicar nela, Create Folder. Eu vou chamar ela de Underline Scripts, em letra maiúscula, para ela aparecer aqui em cima. Fica mais fácil da organização do nosso projeto. Dentro dessa pasta Scripts, eu vou criar um novo C# script chamado de Player Stats. E vou clicar 2 vezes para abrir esse script. Depois de aberto, a gente vai definir algumas coisas aqui. Primeiramente, a gente tem que importar a biblioteca de UI da Unity. Então a gente vem aqui, copia esse Unity Engine, cola, e aqui no final eu coloco um ponto UI. Tá? Dessa forma a gente pode acessar os componentes de canvas do nosso Unity. Aqui antes da void start, a gente vai criar então public, slider, vida, estamina, fome. São os nossos parâmetros que a gente tem até o momento. Aqui na void start a gente vai definir como vida.value. Esse vida.value a gente vem aqui na Unity e a gente consegue notar que esse valor é esse mesmo valor que está aqui. Então a gente pode acessar ele por aquele script. Então eu quero que quando inicie a cena na void start, que é a primeira vez que esse script vai rodar, né, o primeiro frame, eu quero que a vida comece em 100, que é o nosso máximo que a gente definiu ali. A mesma coisa vale para os outros. Eu quero que estamina.value igual a 100 e fome.value igual a 100. Ok? Então essas daqui são os parâmetros que a gente, quando a gente começa o jogo, quando a gente roda o jogo pela primeira vez, eu quero que a vida seja sempre 100, a estamina 100 e a fome 100. Ok? O que acontece aqui agora? Eu tenho aqui no meu script do player, que está aqui do lado na outra aba, algumas opções. Uma delas é a Run Speed, correto? E eu também quero acessar esse script. Como que eu faço para acessar esse script? Eu também preciso importar a biblioteca desse player. Então eu venho aqui em Using, tá? Using Unity Standard Assets .characters, .first person, que é o que a gente está usando, que é de primeira pessoa. Dessa forma, aqui no nosso script a gente consegue então acessar então o nosso First Person Controller. Public First Person Controller, vou chamar ele de character, tá? Agora é o seguinte, o nosso player, ele não pode correr se ele estiver com a estamina baixa. É essa função que eu quero definir aqui. Então o que a gente vai fazer? Quero que if input.getAxis horizontal for diferente, esse símbolo diferente de 0, ou input.getAxis vertical for diferente de 0, tá? E vou abrir aqui e vou adicionar mais um detalhe, tá? Em cada um deles. Antes desse ou, eu vou inserir aqui o símbolo de 2 Z's, tá? E input.getKey keycode.left shift, tá? Isso aqui significa o seguinte: se eu estiver apertando na horizontal, que seria o meu A e meu D, e também estiver apertando Shift, ou se eu estiver apertando na vertical, que seria o meu W e o meu S, ou o meu S, e também estiver segurando o Shift, então eu copio essa parte do código, vou até aproximar aqui para vocês copiarem melhor, caso vocês queiram ver. Então, ficou assim o nosso código. If input.getAxis horizontal for diferente de 0 e também estiver pressionando Shift, ou input.getAxis for diferente de 0 e também estiver pressionando Shift.
Tá? Caso eu esteja andando para os lados com o Shift apertado, ou para frente ou para trás com o Shift apertado, eu quero que a minha estamina diminua. Tá? Então, estamina.value menos igual a time.deltaTime. Tá? Esse time.deltaTime são segundos. Então, eu quero que diminua 1 segundo, uma vez por segundo, vamos dizer assim. Né? Então, beleza. Feito isso, a gente já vai poder visualizar isso acontecendo aqui no nosso script. Se eu vier aqui, então, no nosso player, tá? E vou arrastar esse player stats para ele. E aqui ele me pede os meus componentes. Então, minha vida, tá? Opa, deixa eu fechar isso aqui. Vida, vou colocar aqui. Estamina, vou colocar aqui. E fome, vou colocar aqui. E esse character, eu simplesmente venho e arrasto o meu player, porque eu não defini no script ainda. Então, é só arrastar o próprio player para lá, tá ok? E eu vou dar um play, para ver o que acontece. A gente tem nossos parâmetros. Se eu andar normalmente, igual eu estou fazendo agora, não acontece nada, como vocês podem ver. Mas se eu apertar Shift enquanto eu estou andando, a nossa estamina começa a descer. Vocês podem ver que ela está descendo devagar, mas ela está descendo. Né? Acontece que, se eu parar de correr agora, a minha estamina não volta a se recuperar. Ela fica onde estava. E isso é errado. Então eu preciso que a minha estamina volte a se recuperar caso eu pare de correr. Então é o seguinte, aqui nesse nosso script do Player Stats, eu quero adicionar mais uma função. Tá? Eu quero que ele verifique se eu tenho estamina o suficiente para correr, e também quero que, caso não esteja correndo, ele volte a recuperar estamina. Então, depois desse if, eu vou colocar um else, significa se eu estiver apertando, ou então se eu não estiver apertando, esse else significa se eu não estiver fazendo isso, estamina.value mais igual a time.deltaTime. Ok? Então a gente tem aqui, muito provavelmente, o nosso script de recuperação de vida. Só que eu não quero que ele recupere e perca a estamina na mesma intensidade. Eu quero que ele demore mais para se recuperar do que para perder. Então eu posso multiplicar esse time.deltaTime por 2. Né? Então eu vou multiplicar a velocidade com que eu perco estamina. Mas aqui eu recupero, continua a mesma. Se eu apertar Shift, então eu estou correndo e a nossa estamina está descendo mais rápido. Vocês podem ver ali no verdinho que ela realmente desce mais rápido. Se eu soltar, ela começa a recuperar, mas ela recupera mais lentamente. Então essa foi a primeira aula da nossa série de tutoriais que eu vou estar fazendo aqui de como desenvolver um jogo de sobrevivência na Unity. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscrevam no canal e que compartilhem esse vídeo. E também, se possível, que deixem um gostei aí embaixo. Caso você queira ajudar financeiramente o canal a crescer, eu vou deixar um link de donate aí embaixo do PayPal, caso vocês queiram ajudar um pouco mais o canal. Mas caso não seja possível, só o seu gostei e sua inscrição já vale muito a pena. Agradeço a todos e tchau, até a próxima.